Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Chegou o momento, então, em quando nós faremos aquele estudo no livro de Tito, dentro desse período do culto de oração. E vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Oremos todos. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos muito por este dia. Te agradecemos muito por este momento, quando podemos ler e orar, e falar contigo e nos reunir para este culto. Reunião que fazemos, Santo Deus, em famílias, cada família na sua casa. E suplicamos, Pai Celestial, que o teu Espírito Santo, que habita os que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esteja ou tenha livre trânsito em nossos corações e mentes nesta hora, neste dia. Obrigado, Pai, por cada um daqueles que estarão ouvindo esta mensagem. Haja na vida de todos nós, de forma que compreendamos a Tua palavra e nos acheguemos mais a Ti. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós estamos agora suplicando estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar aqueles estudos, então, no livro de Tito. Hoje nós faremos a leitura do capítulo no Tito 1, os versos de 6 a 9. Eu quero ler esses versos agora. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. São esses os versículos que nós vamos tratar já a partir de agora, meus irmãos. E nós temos, antes de entrar antes de tratar dos versos propriamente ditos, desses que nós lemos, propriamente dito, nós vamos introduzir o estudo, né? Os irmãos se lembram que na quarta-feira passada, no estudo de quarta-feira passada, nós terminamos dizendo que a ilha de Creta era marcada por uma devassidão moral e disseminação de muitas heresias, e que os presbíteros deveriam ensinar a sã doutrina e ajudar os crentes a amadurecer espiritualmente, equipando-os a viverem para Jesus Cristo, apesar da oposição que eles estavam sofrendo, estavam experienciando naqueles momentos, naqueles dias ali, principalmente naquela ilha. Hoje, nos versos de 6 a 9, nós veremos as qualificações que deveriam ter os presbíteros e supervisores. Desde já, eu deixo claro que essas qualidades devem fazer parte da vida dos pastores e dos líderes das igrejas nos dias que correm, e em todos os tempos, evidentemente. Claro está que os pastores e líderes devem ser exemplos a serem seguidos por todos. Logo, né, essas qualidades são para todos que professam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Contudo, fica evidente que os líderes não estão isentos de falhas e defeitos, pois se assim fosse, todos seriam desqualificados. Se fôssemos procurar líderes que não falham, que não têm defeitos, que não erram, todos nós estaríamos então, todas as pessoas estariam então desqualificadas. Meus irmãos, o verso 6 nos diz que o presbítero precisa ser irrepreensível na condição
de marido. Meus irmãos, o presbítero precisa ser íntegro em sua conduta conjugal. Isso se espera de todo líder cristão, principalmente, eu me atenho agora ao meio batista. Devemos ser exemplos também nessa área. Ele precisa ser fiel à esposa, evidentemente, que é uma característica que não pode faltar aos nossos líderes, aos pastores e líderes. Não pode ser um homem adúltero, logo, deve ser um homem livre de qualquer suspeita quanto à sua relação matrimonial. Esta é a orientação bíblica. Este é um ensinamento que nós já encontramos aí no verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Então vejam a irrepreensibilidade que se espera dos pastores e dos líderes das nossas igrejas. Ele deve ser também irrepreensível como pai. O presbítero precisa ser o sacerdote do lar. Ele precisa ser o líder espiritual da sua família. Você já pensou nisso? Como é importante que ele seja o líder, que o marido, o homem da casa, seja o líder espiritual, deve criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Quando ele cria os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, ele está exercendo a liderança espiritual. Ele também precisa orar com seus filhos e por seus filhos. É uma necessidade. Como é importante que logo, desde os primeiros momentos de vida de uma criança, o pai já comece a orar por ele e com ele, para que ele cresça conhecendo a palavra de Deus. Se o presbítero não sabe governar a própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, os versos 4 e 5. É uma pergunta que Paulo faz lá, e é uma pergunta interessante. Como é que dentro da casa o pastor, o líder, não sabe administrar, não sabe governar e quer administrar uma igreja? Isso não faz muito sentido, né? Os filhos dos presbíteros não podem ser insubordinados, precisam acatar e obedecer à autoridade dos pais. É isso que se espera dos presbíteros. O presbítero, então, precisa ser irrepreensível como despenseiro de Deus. É outra característica do presbítero, ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam esta palavra, despenseiro, como administrador de recursos. Pensem assim, atualmente, quem é aquele que está administrando os recursos? Nessa condição, precisamos entender que o dom que recebemos pertence a Deus. Logo, ele foi confiado a nós para o benefício de outros. Então, quando você recebe um dom de Deus, e todo crente tem um dom, e ele acha que é dele, que ele que faz da forma como ele quer, ele está redondamente errado. Esse dom que ele recebe é exatamente para beneficiar outras pessoas, para auxiliar outras pessoas. Então, vejamos alguns defeitos, né, que o presbítero não deve ter. Eu quero destacar esses defeitos que os presbíteros não devem ter. Primeiro defeito, que vamos chamar de defeito aqui, né? O presbítero não pode ser arrogante. Meus irmãos, arrogante é a característica da pessoa que exalta a si mesma e olha para os outros com desprezo, com discriminação. Isso é terrível para um líder. Ele não pode se achar o maioral, ele não pode se achar o maior. O pastor não pode se colocar nessa posição, nessa condição. Aí você vai perguntar, mas pastor, eu já conheço alguns que fazem assim. Bem, se eles fazem assim, eles não estão seguindo os ensinamentos da palavra de Deus que hoje estamos estudando aqui. Os irmãos devem gravar. Então, ele não deve ser arrogante, ou seja, ele não deve olhar para se exaltar a si próprio, ele não deve olhar para os outros com desprezo e discriminação.
Também, o presbítero não deve ser irascível. Olha, a Bíblia não classifica toda ira como pecado. Nós queremos deixar isso bem claro. Ela não classifica. O crente pode se irar. Irai-vos e não pequeis. É o que está no versículo bíblico. Agora, o que ela condena é a pessoa geniosa, de estopim curto, que além de irar-se com facilidade, guarda a ira por longo tempo. Quem guarda mágoas em seu coração não está preparado para exercer o presbitério. Meus irmãos, o terceiro item é: o presbítero não deve ser dado ao vinho, ou seja, é o que bebe demais, fica escravizado pelo vinho e perde o controle de seus sentidos. É isto que a Bíblia está condenando. Aí você pode perguntar, mas ele não pode tomar um pouquinho? Bem, este é um assunto mais delicado. A princípio, eu afirmo que não é a Bíblia, que não é uma bebida, um cálice de uma bebida alcoólica que vai tirar a sua salvação. A princípio, não é. No entanto, quando nós vamos estudar sobre esse assunto, quando nós estudamos, e se algum outro dia tiver que fazer outro estudo sobre esse assunto para toda a igreja, eu vou terminar dizendo: evitem a bebida alcoólica. Evitem. Não bebam, não tomem bebida alcoólica. O pastor não toma bebida alcoólica. Então, mas só um... Não tome bebida alcoólica. Esta é a orientação do pastor. Por várias razões, que nós não trataremos aqui agora, mas que a Bíblia, como um todo, nos autoriza a fazer, como um todo, no que tange a esses versos que tratam sobre a bebida, nos autoriza, então, a dar esta orientação. Também o presbítero não deve ser violento. Esse violento diz respeito àquela violência tanto verbal quanto física. Aquele que abandona o amor e recorre à violência em palavras ou ações não está preparado para exercer o presbitério. Então nós precisamos ter muito cuidado com a liderança, quando nós temos que escolher a liderança das igrejas, principalmente. Outro aspecto ou defeitos que nós estamos falando, que os presbíteros não devem ter, esses que nós estamos vendo agora, são aqueles defeitos, aquelas falhas que o presbítero não deve ter, não deve praticar. Então, não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Bom, essa característica diz sobre aquele que não se preocupa com os meios que utiliza para ganhar dinheiro, ou outra coisa qualquer, com quanto que eu faça. Ou seja, ele adota aquele princípio, ou aquele ditado que diz que os meios justificam os fins. Não é bem por aí. Eu não posso fazer qualquer coisa, mesmo que nesta coisa eu esteja desrespeitando, menosprezando. Não é assim. Então, essa característica de o presbítero não deve ser cobiçoso de torpe ganância, deve ser muito bem observada nos momentos também em que tivermos que escolher os nossos líderes. No verso 8, até agora essas informações que eu peguei e trouxe para os irmãos foram dos versos 6 e 7. Agora, no verso 8, nós temos que o presbítero deve ser conhecido pelo que ele faz. Meus irmãos, o presbítero deve ser hospitaleiro. Então, agora vamos ver alguns aspectos, algumas características do que deve fazer parte da vida do presbítero. Então, ele está dizendo aqui que ele deve ser conhecido pelo que ele faz. Paulo lista, então, algumas virtudes que devem ornar o seu caráter como despenseiros de Deus. O presbítero deve ser hospitaleiro, é o primeiro item. Olha, o presbítero deve acolher os estrangeiros. Hebreus 13, os versos 1 e 2, dizem-se esses versos: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Aqui, para os dias
que correm, esse aspecto, ele é ou essa característica, ela é um tanto difícil de se cumprir, porque a maldade, o desrespeito por tudo, inclusive pela vida humana, tem se mostrado muito forte. As pessoas parece que não respeitam sequer a vida humana, não respeitam o ser humano, não respeitam a Deus, e fica muito difícil de você ser, então, hospitaleiro, trazer para dentro de sua casa alguém que você não conhece, até os que nós conhecemos, já devemos ficar meio desconfiados, quanto mais alguém que a gente não conhece. Então, de qualquer forma, com bastante oração, com os pés no chão, com cuidado, nós podemos, então, ajudar as outras pessoas, ser hospitaleiros com as pessoas que estiverem passando por essa necessidade. Muito bem. O presbítero também deve ser amigo do bem. Ele precisa amar, ser um amante das boas obras, das boas ações. Precisa enxergar o que existe de melhor nas pessoas. Essa característica de ser amante do bem, nesse sentido, dos líderes da igreja, do presbítero e os líderes, principalmente das igrejas, olhar para as pessoas e ver o que há de bom. E se alguma coisa houver que não esteja se coadunando com os princípios da palavra de Deus, trabalhar para que aquela pessoa seja corrigida com amor, com carinho, acolhendo, e ela certamente terminará atendendo os ensinamentos. O outro aspecto é que o presbítero deve ser sóbrio. Isso implica que ele deve ter domínio sobre as paixões e desejos, o que o impede que vá além do que a lei ou a razão lhe permite. Então, ele deve agir sempre com sobriedade. O outro aspecto é que o presbítero deve ser justo. Deve ser justo. Meus irmãos, esse justo infere-se desse aspecto, dessa característica, que ele não deve usar 2 pesos e 2 medidas. Não deve fazer acepção de pessoas, nem tolerar preconceitos. Ele precisa ser o mais justo possível, tratar as pessoas de bom modo, procurar ser justo tanto no falar quanto no agir. O presbítero também deve ter domínio próprio. Olha, aqui diz da pessoa que tem autocontrole. Ninguém está apto para liderar se não tem domínio sobre si. Precisamos saber os nossos limites, conhecer os nossos limites e tratar as pessoas de forma a demonstrar que nós estamos sendo justos e temos domínio próprio. É difícil? Nós estamos tratando de aspectos fáceis? Não. Nós estamos tratando de aspectos que no dia a dia, até mesmo pelos nossos hábitos e costumes, se tornam difíceis, mas que a palavra de Deus nos ensina e diz para que nós hajamos assim. Também o presbítero precisa se aprimorar na palavra. Olha, isso requer que o presbítero maneje bem a palavra da verdade e com fidelidade doutrinária. Então, esse aspecto que ele aprimorar a palavra, ele deve estar sempre estudando a palavra, estar sempre se atualizando, estar sempre procurando mostrar às pessoas o que Deus quer das pessoas e não o que ele quer ou o que outras pessoas queiram. Ele deve falar a verdade em todos os momentos. Se as outras pessoas vão aceitar ou se tem outras interpretações, não importa, ele não deve se sentir magoado, mas ele deve ensinar sempre a palavra de Deus e se aprimorar para isto. E o presbítero precisa, então, demonstrar capacidade para ensinar. Se espera isso dos presbíteros, que ele tenha capacidade de ensinar. O poder para ensinar vem do conhecimento da verdade, a fim de bem aplicar as Escrituras, distinguindo o falso do verdadeiro e o precioso do vil. Mais uma vez, aqui também nessa capacidade de ensinar, está, de alguma forma, bem próximo, bem ligado com se aprimorar na palavra. Tendo esse conhecimento, vendo este conhecimento na palavra de Deus,
ele deve se preparar para transmitir esta mensagem, mesmo que esta mensagem não seja o que as pessoas queiram. Às vezes nós estamos tratando de um assunto e alguém discorda desse assunto, e ali deve ter um certo respeito na discordância. Não adianta você só discordar e não transmitir, não apresentar os argumentos necessários bíblicos, porque é da Bíblia que nós estamos falando, para que as outras pessoas mudem também sua opinião, se for o caso. No entanto, deve haver respeito dentro da sua réplica, da sua maneira de falar e de se postar ou de apresentar o que você entende. Isto é necessário no meio cristão para não ferir sentimentos, para que não haja mágoa entre os irmãos e para que os irmãos terminem se aceitando uns aos outros, não só no ensinamento da Bíblia, em todos os assuntos, na política, no esporte, qualquer assunto da família, um assunto que for. Precisamos saber respeitar o outro. Ensinar, para ensinar é necessário que eu tenha algum conhecimento para ensinar qualquer que seja o assunto. Muito bem, meus irmãos. Considere, então, essas qualificações quando vocês forem avaliar pessoas para a liderança da igreja. Essa é uma orientação que eu dou agora. A gente nunca sabe, de ano em ano, o nosso estatuto manda que nós façamos a mudança na diretoria da igreja e a qualquer momento o pastor. Então, quando formos fazer essas mudanças, nós devemos, então, levar em conta essas características que nós vimos até aqui. E é importante ter líderes que façam, por exemplo, pregações cativantes, é importante que chamem a pessoa pela oratória, é muito importante. Contudo, é mais importante que esses líderes, essas pessoas, vivam a palavra de Deus e sejam exemplos vivos a serem seguidos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Procurem essas características, vê se as pessoas têm essas características. E, além disso, ponham na cabeça de vocês que o mais importante não é simplesmente a oratória. É bonito, vale a pena, é cativante, sim. Mas muito mais importante do que isso é que as pessoas sejam exemplos, vivam a palavra de Deus e sejam exemplos vivos a serem seguidos. Que Deus nos dê, então, a bênção de viver a sua palavra e assim sermos exemplos para quantos estiverem ao nosso alcance e que Ele assim nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, foram poucos versículos da Tua palavra que nós estudamos nesta noite. Nós queremos, Santo Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, entender a Tua palavra, mais do que isso, assimilar. E quando tivermos a oportunidade, queremos praticá-la, seja por palavra, seja por ação. Vem nos atender mais uma vez, Pai. Também, Santo Deus, nós estamos suplicando por todos os membros da Igreja Batista de Mações. Que Tu estejas dando a eles, Senhor Deus, a bênção de se aproximarem mais de Ti, de Te buscarem mais nesse período em que estamos passando de isolamento. Que a nossa confiança, a nossa fé seja maior e depositada unicamente em Ti. Suplicamos, amado Deus, por aqueles nossos irmãos que estão de luto. Agora mesmo nós temos essa situação na igreja e queremos, Pai amado, o consolo do Teu Espírito Santo, porque é o único que pode realmente consolar os nossos corações em situação tão difícil como estas, tão difíceis quanto estas. Pai Celestial, Te suplicamos também, mais uma vez, pelos nossos governantes. Ó Deus, age na vida daquelas pessoas de forma que eles tomem as decisões que sejam favoráveis a nós, que atendam a necessidade da nossa população. Pai amado, e principalmente que eles busquem as soluções em Ti, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Tu és aquele que tem todo o conhecimento, porque Tu és
onisciente, Pai Celestial, atende-nos. Nós estamos suplicando, não porque merecemos essas bênçãos, mas porque teu Filho Jesus Cristo, teu Filho amado, nos autorizou em nome dele nos dirigir a ti. Portanto, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que derramou o sangue por nós na cruz. Nós estamos suplicando e agradecendo estas bênçãos. Amém. Contemplar o Senhor e te levar.